Fala galerinha, tudo bem com vocês? É Fast aqui novamente trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre o continente, as suas funções que a gente tem aqui, coisas interessantes, coisas que vocês precisam prestar bastante atenção para não cometerem um erro, tá? Então vamos começar aqui hoje. Principalmente no comecinho do jogo a gente já libera já o círculo da invocação, onde nós conseguimos nossos heróis 5 estrelas, 4 estrelas, lendários ou se não os personagens comuns mesmo, food, beleza? Então vamos lá para a explicação breve. Invocou 10 vezes 2.400 gemas, você tem uma economia de 600 gemas do normal, que é 300, ok? Invocou 10 vezes, você tem a chance de vir heróis 3 estrelas até 5 estrelas lendários, ok? Existe uma diferença entre personagens 5 estrelas comuns e personagens 5 estrelas lendários, que a gente pode diferenciar pelo seguinte detalhe: heróis comuns food não possuem uma gemazinha em cima do da figurinha deles, tá? E heróis lendários possuem, certo? Então essa é a primeira diferença entre o lendário e o comum, beleza? Invocou 10 vezes, ganhou 100 pontos para vocês estarem coletando a semente da vida aqui no cantinho direito. Juntou 1000, troca pela 5, 10 vezes 100 pontos, uma vez 10 pontos, tá? A invocação da amizade não ganha pontos para poder pegar a semente da vida, beleza? E vamos já para ela então, a invocação da amizade, né? Você tá gastando aí 10 pontos, invoca uma vez, 100 pontos, invoca 10 vezes. Tem uma chance muito baixa, mas muito baixa mesmo, de vir um herói lendário aqui nessa questão, tá? Muito diferente da invocação eterna e principalmente heróis da luz e da escuridão, tá? Que é muito mais difícil ainda, é uma porcentagem baixíssima, não mostra pra gente, mas a gente tem uma noção de como funciona isso. Como que eu consigo pontos, né? Os corações, por assim dizer. Lista de amigos, enviar e receber, né? Aceitei o fulaninho, Gabov, enviei aqui para ele os corações, vou esperar o Gabov enviar para mim de volta. Coletei os corações, existe um limite diário de 30, tá? Então de 4 em 4 dias você está podendo aí invocar 10 vezes, ok? A lista de desejos, que é uma das coisas aqui que muita gente vai se perguntar o que é isso, tá? A lista de desejos é uma função que você libera quando você chega na fase 27.1, ok? E para você liberar ela, tanto você tem que estar na 27.1, como também precisa ter um herói 11 estrelas, beleza? Por quê? Quando você libera ela na 27.1, você tem uma chance de escolher um herói qualquer das 3 principais facções, ok? Então você pode estar pegando o herói que você quiser aqui uma vez. Ele reseta de mês em mês. Você pegou aqui, liberou os 30 dias, o meu falta 9 dias praticamente. Na hora que chegar nesses 9 dias, ele vai resetar automaticamente, tá? E aí você vai ter as suas chances de pegar. Um herói 11 estrelas, você libera outra chance. 5 heróis 11 estrelas, você libera uma terceira chance. E 20 heróis 11 estrelas, você libera uma quinta chance. Beleza? Explicadinho aqui o círculo da invocação. Vamos para o arquivo, que também já é liberado desde o começo. Vínculo do herói. Aqui você vai ter algumas funções de estrelas, tá? Para dar um exemplo já mais breve, mais claro. Tendo heróis de 4 estrelas até 6 estrelas, você consegue liberar um nível só. 7 estrelas você consegue liberar a segunda. E 8 estrelas você consegue liberar a terceira, ok? Então você vai estar ganhando esse bônus aqui. Esse bônus ele aparece nos seus heróis aqui. A resposta para essa pergunta, meus amigos, é não, não aparece, tá? Ele aparece apenas dentro das fases, ou seja, dos desafios ou se não das instâncias que você vai estar fazendo, e principalmente da arena, ok? E isso serve para todos os personagens. Alguns deles gastam só 2 e cada um tem uma habilidade diferente. Um é dano de habilidade, o outro é penetração, o outro é chance crítica e assim vai por diante. Tem a minha assistência aqui no cantinho esquerdo, ok? Você vai estar podendo colocar os seus heróis aqui para ajudar tanto os seus amigos quanto a galerinha do seu clã, beleza? Tentem colocar o máximo de heróis aqui dos níveis de estrelas mais altos possíveis, ok? Esse cristal do oráculo é uma função que você libera depois, eu não sei exatamente em qual nível, tá?
Mas é uma coisa até um pouco interessante. Aqui você tem 5 classes de heróis, né? Independente da facção. Você upando os níveis aqui, você vai estar ganhando buffs, ok? Então tem buff de HP, de ataque, defesa, bloqueio, esse tipo de coisa. E como você está ganhando esse desejo puro, você consegue ele a partir da certa fase, que eu não faço ideia de qual que é, porque eu não me lembro, ok? Tem a chance de vir aqui ela, ou senão você pode comprar na loja mágica, que costuma aparecer no lugar dessa pedra aqui, tá? Uma questão de sorte mesmo, beleza? Você evoluindo elas de nível, quando você chegar no nível 5, você libera uma passiva, tá? No nível 15 outra, e no nível 25 mais uma, beleza? E existe um limite de level também, tá? Você precisa estar bem upado. No caso, você tem que upar o cristal do próprio oráculo, né? Para um certo nível, com as luzes das estrelas de sabedoria. Como é que você consegue essas luzes? Muita gente vai ficar muito assim pensando, né? Como é que você consegue mais pontos nessa questão? Upando heróis lendários. Upei um herói lendário de 6 estrelas para 7 estrelas, eu ganho a quantidade de estrelas que eu deveria. Que no caso, ao invés de 5 estrelas, eu vou ganhar 7, beleza? E assim por diante, vai aumentando cada vez mais a estrela que você vai upando. Chegando na 11 estrelas para 12, você já não ganha mais esses bonecos, ok? Vamos lá então para Portal da Oração. Portal da Oração, que é uma função muito interessante que vocês liberam também mais tarde. Aqui é o principal foco dos caras que gastam muito dinheiro nesse jogo, beleza? Quando você liberar essa função, você vai ter aqui as escolhas, né? Você gastando 5.000, você ganha automaticamente o herói que você escolher aqui em cima, beleza? E você pode escolher qualquer herói de qualquer classe. Então, meu irmão, heróis pagos, que são esses daqui da sombra e da luz, você pode escolher qualquer um. Colocou ele aqui em cima, meu amigo. Na primeira vez que você for girar os 5.000, ele vem 100% de chance, tá? É 100% de chance de vir o herói na primeira tentativa. Nas próximas é questão de sorte. E se eu não me engano são 2%, né? Isso mesmo, 2% de chance de conseguir o herói, tá? Você também não vai só ganhar esses itens que estão aparecendo aqui. No caso, eles mostram esses itens aqui nessa roleta imaginária, né? Que são os melhores, por assim dizer. Mas na realidade não são, tá? E aqui a gente tem então, nas porcentagens aqui mostra o que realmente pode vir. Essas bostas aqui, ó, que só atrapalham você, tá? Não ajudam em nada, não acrescentam em nada. Principalmente esses equipamentos aqui que tem uma porcentagem tão baixa de vir e são equipamentos horríveis, tá? Horríveis por assim dizer. Só ocupam espaço mesmo e te atrapalham, beleza? Então a gente também tem Templo da Bênção. Templo da Bênção, que é uma função muito interessante, uma recomendação minha: upem todos os heróis igualmente, tá? Não vai querer upar o seu tanque pro nível 200 e esquecer dos outros personagens, tá? Tentem igualar todo mundo. Por quê? O Templo da Bênção funciona da seguinte forma: você pega o seu time principal, ou seja, o time que você gasta os seus recursos para upar, e você simplesmente, igualando os níveis deles, tá? Você vai upar o Templo da Bênção no nível do personagem mais baixo. Então aqui eu tenho 3 personagens level 250 e 2 240. Se eu upar a René por 250, o meu Templo da Bênção continua no 240. Por quê? Porque minha Derby estaria no nível 240. Então quando eu upar esses dois personagens para o nível 250, o meu Templo da Bênção também vai upar para o level 250. Ah, mas tem que ser de 10 em 10? Não. Upando um nível de cada uma delas, o Templo da Bênção também vai upar um nível, beleza? Então sempre tem que ser os 5 personagens principais. Upar o nível deles igualmente, o Templo da Bênção vai ficar tão forte quanto, beleza? E aqui a gente pode sempre estar colocando heróis, tá? De nível 1, ou se não, nível não, né? De 1 estrela até 10 estrelas, 11 estrelas, não interessa a quantidade de estrelas que você pode colocar aqui, ok? E eles vão estar no nível qualquer. Então assim, a gente sabe que níveis não, estrelas, 5 estrelas existem, um certo problema, que é upar até o nível 80, é o máximo que eles conseguem. Depois você precisa de 6 estrelas, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, até o limite de 260, beleza? Então quando o tempo da benção chegar no nível 260, libera uma outra função que eu vou estar entrando em detalhes só mais tarde, porque até o momento eu estou bem fraquinho nesse quesito,
beleza? Colocando um herói aqui qualquer, você bota ele de nível 1 para 240, ou seja, no caso o seu nível, se você está no 80, você vai botar o seu personagem de nível 1 para o nível 80, ok? Então eles ultrapassam o nível de estrelas exigidos para estar nesse level aqui, ok? Tirou o herói 24 horas de cooldown, pagou 50 gemas instantâneo, beleza? Então a gente tem aqui o tempo da bênção. Fonte Sagrada da Vida, né, que é um fato muito interessante. Quando a gente junta 1000 pontos, a gente troca por 5. Essas 5 a gente pode estar escolhendo aqui heróis das facções que a gente quiser, beleza? Mas prestem atenção, porque esses heróis aqui não vão ser garantidos que vão vir bons, ok? Você tem até 4 estrelas, shards de 4 estrelas da mesma facção qualquer, até heróis lendários, tá? Da mesma facção. Então escolheu da verde, não vai vir do azul se você gerar 10 vezes, vai vir da verde, ok? Juntando 50 giros, você pode trocar aí por um baú. E esse baú você pode pegar qualquer herói da facção que você quiser, cara. No caso da facção que você escolheu, né? Eu posso estar pegando o Terence, posso estar pegando quem eu quiser. Não gastem suas gemas nisso daqui, tomem cuidado, porque nesse jogo, se você clicou sem querer, meu amigo, suas gemas vai pro saco, tá? Eles não perguntam 2 vezes não, beleza? Então, juntem, e tem um fator interessante também, que vocês vão estar liberados só esses 3. O fator da sombra e da luz libera só mais tarde, quando se tiver bem evoluído, tá? É questão do jogo maluco mesmo. Então a gente também tem o Altar da Alma, reinicialização de nível, que é uma coisa muito interessante, tá? Clicou no personagem, vai reiniciar o nível dele de 240 no caso aqui, para o nível 1, tá? Então eu vou estar ganhando todos os recursos que eu gastei para estar evoluindo o meu personagem, as minhas runas e os meus equipamentos, beleza? Mas o nosso personagem não vai perder o nível de estrelas, ele ainda vai continuar com essa uma estrelinha aqui dourada. Reinicialização de estrelas já é diferente, ele tanto reinicia o nível de estrela quanto reinicia o nível do personagem também, tá? Então, e tem que prestar bastante atenção no seguinte, quanto maior o nível da estrela, maior o gasto de gemas, ok? Então aqui eu vou estar gastando 100 gemas para desevoluir o meu herói. Vou estar ganhando as shards do meu próprio herói, os equipamentos, as runas, certo? E a quantidade de recursos que eu gastei. E tem um fator interessante aqui também que precisa ser prestado atenção. Eu upei esse herói aqui com personagens lendários. Eu vou receber shards de lendários? A resposta é não, tá? Upou com um herói lendário, você não vai receber seu lendário de volta. Você vai receber fragmentos dos personagens Food, ou seja, dos personagens 5 estrelas Food, tá? Que também são os 4, ok? É só a evolução deles mesmo. Então esse é um fator que precisa ser levado em consideração. Gastei 100 gemas e resetei tudo isso. Quanto maior o nível de estrela, maior o gasto de gemas. No caso aqui da minha Derby, estaria gastando 2.500 gemas para desevoluir ela. Eu ganharia as shards que eu gastei, 60 heróis da classe verde e 10 heróis iguais, ou seja, 10 heróis cópia, ok? Sacrifício do herói, desde o começo já vai estar liberado para vocês. Vocês sacrificam heróis 3 estrelas para poder estar ganhando pontos e fazer a troca aqui na loja, tá? Eu vou explicar direitinho aqui sobre essa questão, mas tem que levar em consideração o seguinte: não sejam bobos de ficar gastando com heróis 5 estrelas, ok? Gastem apenas com os de 4 estrelas, evoluam os de 4 estrelas que são food, e aí você pode pensar em evoluir, cara. Não tenha pressa, não gaste 15.000 pontos para um herói. Ah, mas é da classificação que eu preciso. Cara, upa 4 estrelas que vai compensar muito mais, beleza? Por mais que você demore um pouquinho mesmo, às vezes nem demora nada, porque heróis 4 estrelas das facções que a gente quer estão vindo a todo momento. Então não faça essa besteira de gastar tantos pontos assim com heróis de facção que você quiser, ok? Nem esse daqui de 10.000 que pode vir aleatório. Gastem nos de 4 estrelas. Não resetem também. Todo dia isso reseta, gente. Então não tem necessidade de gastar 10.000 pontos para isso, tá? Porque a gente ganha muito pouco mesmo girando, ok?
Então agora a gente entra em outro fator também, a forja da runa. Eu já expliquei no último vídeo um pouco sobre as runas, como é que funciona. Se você não viu o vídeo, vai lá e assista. Não expliquei sobre as runas avançadas, até porque eu não tenho runas avançadas, tá? Porque são runas que você só consegue com dinheiro, ok? Dinheiro de verdade, no caso. Então vamos lá para os dois principais fatores desse vídeo: loja mágica e clã. Primeiro vamos começar com a loja mágica. Um fator interessante da loja mágica é o seguinte, meus amigos: quanto mais fases você passar, mais prêmios diferentes referidos ao seu nível você vai liberar, beleza? Então aqui a quantidade muda, itens novos começam a aparecer que você não faz a menor ideia do para que eles servem. Aí você fica, poxa, para que serve esse item? Olha, um vermelho aqui, vou gastar 2.400 gemas. Não façam isso, beleza? E aqui a gente também vai liberando outras funções, como eu disse para vocês. A gente pode resetar isso no dia. De vez em quando você está precisando de tickets para a arena, você pode resetar. Quando você também reseta aqui, ó, existe uma chance de vir o desejo puro, tá? É caro, mas compensa de certa forma, ok? Mas só gastem se vocês tiverem muitas gemas, ok? Então não saiam desperdiçando assim. Não gastem com equipamentos vermelhos, tá? Porque não compensam. Esses equipamentos você vai conseguir depois e eles não tem tanta diferença assim, em comparação com os amarelos, tá bom? É só uma questão de buffs mesmo, que de vez em quando eles podem vir com uma classificação da própria facção do herói, né? Que nesse caso aqui, ó, é igual eu tenho uma facção verde da agilidade, tá? E da verde, então ele dá um aumento de ataque básico dos atributos, ok? De 30%, mas isso não é tão relevante assim, beleza? Gastem todo santo dia, comprem esse item aqui, gente, pelo amor de Deus. O orbe, essa pérola de evolução é muito importante mesmo. Você vai gastar esse negócio igual água. Você vai achando, tô gastando 300, 400, meu amigo. Na hora que você chegar aqui no 250 e precisar de 30 mil delas, cara, é muita coisa e é muito difícil de conseguir, tá? Loja da alma, acabei de explicar para vocês. Não gastem as suas gemas sem motivo. Loja da arena, esse aqui é um fator muito interessante, tá? Na arena você ganha 20 pontos por vitória e com a derrota você ganha 4 pontos, tá? Se eu não me engano é 4 pontos, senão você nem ganha pontos, você não ganha. Não troquem por heróis 4 estrelas, não troquem por pérolas da evolução e muito menos por heróis 5 estrelas. Não gastem os seus pontos de contribuição nessa besteira. Gastem nos heróis que você precisa. E o principal, na minha opinião, aqui é a Margaret. A Margaret que é o melhor, por assim dizer, suporte healer, tá? Ela revive o seu tanque ou seja lá quem você queira escolher, beleza? Com a habilidade dela e ela cura muito. Então, pegou os 8.000 pontos? Margaret. Peguem a Margaret, ok? Depois eu me aprofundo um pouco mais sobre essa questão de heróis. Loja do clã, você vai estar no comecinho, vai estar uns equipamentos azuis, verdes, ou se não amarelos. Depois começa a vir esses vermelhos e começa a vir esses itenzinhos aqui que servem para evoluir, tá? O tier do equipamento vermelho, tá? E vocês vêm aqui, equipamentos, então tá aqui, ó, nessa setinha para cima eu posso gastar aqui e evoluir o tier da minha armadura, beleza? Só que eu não vou fazer isso, né? Porque não é da facção que eu desejo, beleza? Então, gastou aqui, meu amigo, junta os 45 mil, os 18, seja lá quantos pontos você está gastando, com equipamentos bons. Não tenha medo de gastar, isso aqui consegue bem fácil todo dia, tá? Mas é claro que você não vai comprar um todo dia. Loja de medalhas, uma recomendação minha: não gastem com heróis da luz e não gastem com heróis da sombra. É 120, isso demora até mais de um mês para você juntar 60 pontos. Imagina 120, é muita coisa, tá? Peguem heróis da classificação que você deseja. A minha recomendação para iniciantes e pessoas mesmo já bem upadas é pegar o Terence. O Terence que é o personagem mais forte do jogo para nós que somos free, tá? Loja da Expedição Mágica, vocês vão estar liberando depois, tá? Ela é aqui no campo, Terra da Partida, Expedição Mágica. Você vai passando as fases, vai conseguindo pontos. Esses pontos você pode estar trocando aí
por fragmentos de artefatos, ou se não, eco da memória, que são os pontozinhos necessários para você estar upando os seus artefatos, beleza? E aqui em cima tem cada artefato precisa, depois de uma evolução, de uma quantidade para estar evoluindo, e muitos deles você consegue aqui na loja, tá? Mas são só 4. Loja do campo da Batalha do Abismo, tá? É a Batalha do Abismo, é aqui na expedição, tá? Terra da Partida, Batalha do Abismo. São para vocês ganhar as runas, ok? Então aqui você consegue pontos e vai poder estar trocando por runas. Quanto mais dano você causa na terra, na Batalha do Abismo, mais níveis de runas você vai estar liberando, tá? Runas vermelhas estão fora de condição, beleza? O máximo são as amarelas. E aqui você pode estar tanto trocando pela qual você deseja, no caso da mesma facção, entre aspas, né? Ou por aleatórios, beleza? Vai gastar menos quantidade, mas é sempre importante. As runas eu já fiz uma explicação no último vídeo, pode ir lá. Loja da Guerra do Clã, que é o principal foco depois daqui da loja mágica, certo? Que aqui você vai estar podendo trocar por vários pontos. Não gastem pontos com essa besteira aqui embaixo. A única melhor opção são artefatos, e principalmente artefatos que são fortes. Esses artefatos aqui, né, eles possuem passivas incríveis e eles têm bônus incríveis, certo? Igual nesse caso aqui, na loja lá a gente libera esses 4 aqui, ó, até o Forte Eterno. A partir disso, na Guerra do Clã, a gente começa a ganhar esses fragmentos aqui. Evoluindo aqui a gente libera espaço, esse tipo de coisa. E as pontuações aqui, meus amigos, são as melhores coisas que vocês vão estar fazendo, ok? Então, loja da Guerra do Clã é um fator muito interessante. E agora vamos para o clã. Clã é uma coisa que eu preciso entrar em um detalhe. Você que é brasileiro, tá vendo esse vídeo, não entra em clã brasileiro. Não seja idiota. Você não vai querer se juntar num clã onde pessoas entram e saem, param de jogar, porque brasileiro é assim, entra no joguinho, fica uma semana, não gostou, não tá se dando bem, ele sai. Os gringos não, a gente está disputando contra diversos países. Tenta entrar todas as vezes, no máximo possível, ok? Aqui no templo, cara, na questão do clã. Entrem no clã mais forte do servidor de vocês, tá? Tentem conversar com o galerinha lá, fala, se não façam pedidos, porque a galera tá sempre expulsando o pessoal que fica muito tempo offline, certo? Entrem no clã mais forte e se ajudem, beleza? Não tem problema você tá jogando com um russo, com um cara de sei lá qual país, não interessa, beleza? Você estando no clã forte, você vai ganhar recursos melhores, você vai participar da guerra do clã, beleza? E vai ter uma classificação melhor. Então não fiquem dessa de, eu vou criar um clãzinho só de brasileiros. Não, cara, não faça essa idiotice, ok? Vamos lá para uns fatos interessantes aqui então no clã, né? Primeiro vamos começar aqui pelos membros. A gente tem os membros aqui normalmente, né? Clicou em tempo offline, mostra o carinha do seu clã que está mais tempo offline e os que estão online. Poder, o cara mais forte do seu clã e o cara mais fraco do seu clã, beleza? Então a gente tem a loja do clã, né, que é essa daqui que eu falei para vocês agora há pouco. A gente tem a oração do clã. Entenda, por favor. Oração do clã, você vai ter que gastar todo santo dia 300 gemas aqui, tá? Na opção avançada e no desejo lendário. Todo santo dia você vai gastar 300 gemas aqui. Juntem, não deixem de upar o seu herói de estrela, mas não esqueçam de comprar isso aqui. Por quê? Tecnologia do clã, cara. Quanto mais alto o nível for disso daqui, maior são os buffs. Eu vou upar o buff de fulano de tal aqui. Aqui é de cada classe, tá? Guerreiros, assassinos, magos, healers e atiradores. E aqui é um fator interessante que eu preciso que vocês levem em consideração, beleza? Por quê? Quando você upa 3 níveis, né? 10 níveis de cada um desses daqui, você libera uma terceira função, uma quarta função no caso, né? Que vem a ser ou HP, ataque, seja lá para qual classe for, que no caso aqui do assassino é ataque, no caso do tanque é HP, né? Porque o jogo reconhece que é o mais importante para manter os seus personagens ativos, beleza?
Mas tomem cuidado, upem 10 níveis, mas aqui gasta muita contribuição, gente. Não gastem muita contribuição upando essas coisinhas aqui. A partir de certo momento do jogo, a quantidade, né, no caso aqui de 35 para 37 mil, não faz diferença se comparado com 0,4%. É um fator interessante porque aqui eu estou aumentando 2 mil de HP. Aqui eu estou aumentando 0,4%. Vamos lá no meu tanque só um segundinho para a gente ver o que é 0,4% do HP do meu tanque. Meu tanque tem 1.841.000 de HP. 1% desse valor, meus amigos, é 18 mil. Entenderam? Então 4%, 0,4% é metade desse valor, é algo em torno de 7 mil. Então, no caso, eu estaria gastando aqui algo em torno de, poxa, 3 mil de contribuição para estar upando 2 mil de HP, ou eu poderia gastar 3 mil de contribuição para estar ganhando aí 9 mil, 7 mil de HP. Então, até certo nível, não compensa mais upar isso daqui. Você começa a focar apenas nos buffs principais. Prestem bastante atenção porque tem alguns buffs que são inúteis. No caso do bloqueio. Gente, o que é 0,4% de bloqueio? Não é nada, cara. Isso numa fase nunca vai acontecer, né? É muito melhor você estar upando defesa, porcentagens de defesa, né, que aumenta 1%, isso é maravilhoso. Ou se não, HP. No mesmo caso do assassino, tem que prestar atenção nisso. Do assassino aumenta a velocidade de ataque. Quanto mais ataque ele tiver, melhor. Só que 2 de 100 é muito ridículo, não faz diferença, né? É claro, ele vai bater mais rápido, mas você vai estar gastando tanta contribuição para nada. É um desperdício, beleza? No mago aqui, né? E isso é individual, tá, gente? É a mesma questão do oráculo lá. Você upa aquilo que você tem necessidade. Se você não tem mago e só joga com assassino, guerreiro, atirador e tanque, não tem motivo de você estar upando do mago. Beleza? É um desperdício de contribuição. Mas no meu caso eu tenho todas essas classes, então eu jogo com todas. Atiradores. Gente, essa aqui é uma das melhores. Perfuração de armadura é um fator muito interessante e muito curioso, tá? Então ela é muito interessante você estar upando. Há também a do nosso querido suporte, que não é útil, essa última dele, tá? A do mago é até relativamente bom e a do assassino não é boa também, ok? Então a gente vai entrar aqui no principal foco que deveria ser nesse vídeo. O vídeo já está bem longo, mas é a guerra do clã. A guerra do clã, acredito eu que ela só libera no nível 4, né? Então quando o seu clã chegar no nível 4, você vai estar liberando a guerra, ok? Essas guerras elas são muito interessantes porque elas dão uma altíssima quantidade de contribuição, gemas, shards de heróis, principalmente se você der muita sorte, tem um clã bem poderoso. Você tendo uma classificação muito boa, você vai estar ganhando muito mais pontos, né? Então a sua chance de ganhar prêmios melhores é também maior, ok? Então como funciona a guerra? Você vai estar lutando, entre aspas, contra dois clãs diferentes, tá? Não são dos mesmos servidores. Você pode ver que o meu clã VIP tá no servidor 108 e eu estou jogando contra o Dead Inside do servidor 164, certo? Então cada um começa num lado. O objetivo é atacar, né? A gente pode desafiar qualquer um dos cinco times aqui. É uma guerra de 3 versus 3, tá? E não é 5 versus 5. E a gente está sempre podendo também o que? Colocar aqui os nossos testes, tá? Esse aqui no cantinho direito é um teste que a gente pode fazer em cada uma dessas daqui para ver se a gente pode ganhar ou não. A gente pode estar reescrevendo aqui algumas coisas, mas não é relevante, só o líder do clã mesmo que resolve essas coisas aqui. A gente pode desafiar também, tá? Clicou em desafiar, colocou os artefatos aqui. Existe um limite de 2 vezes, então você pode usar o mesmo artefato no caso, até 2 vezes. A gente colocando um herói, a gente gasta pontos de energia e esse ponto de energia serve para a gente estar aí colocando, né, a maior quantidade de heróis possível, né, com
limite de 10, ou seja, 10 vezes que a gente pode atacar, ou se não 30 vezes que a gente pode atacar a caverna, ok? Então fiz isso daqui, ganhei. Se eu ganhar a luta, eu ganho 80 pontos de contribuição. Se eu perder, se eu não me engano, você ganha 15, tá? E quanto mais pontos você tiver, melhor. Vocês podem ver que os pontos estão correndo aqui em cima, mesmo sem a gente sequer ter começado a atacar uns aos outros, né? Hoje é domingo, então o pessoal tá assim dormindo, né? Principalmente nesse horário, senão tá curtindo, fazendo outras coisas. Então essa guerra aqui começou bem fraquinho, ok? Então a gente pode estar adentrando, atacando aqui as nossas torres, né? As torres inimigas no caso. Cada torre do nosso time ela é orquestrada pelo nosso líder do clã. Então o líder do clã pode escolher quais times vai ser apto para ficar em cada posição, tá? Mesmo você sendo fraco com 800, 300 e 200 mil de poder, é uma opção do seu líder colocar o seu time lá ou não, beleza? Mas é claro que o líder vai sempre escolher os melhores times, os mais fortes, os mais bem upados, seja de nível ou estrela. E como vai funcionar isso? A gente tem a linha de defesa, tá? Se alguém atacar a gente e a gente conseguir defender, a gente ganha 40 pontos de contribuição, ok? E a gente pode também adentrando então ao fundo. E existe uma questão, né? A nossa linha de defesa é diferente da nossa linha de ataque. O que isso quer dizer? Eu posso ter aqui o Nundu, no caso, né? Ele tem esses 3 heróis aqui, fortes pra caramba. Beleza, mas tem um fator muito interessante no Nundu aqui agora. Por quê? Mesmo ele colocando esses heróis na defesa, ele pode usar os mesmos heróis pro ataque. Então ele não está gastando nada. A defesa mesmo serve para se manter bem no jogo, ok? Então a gente tem aqui, quanto mais pontos a gente fizer, mais torres a gente conquistar, maior a quantidade de minionzinhos que vocês podem ver aqui no cantinho, né, no castelo, ele vai aumentando a quantidade, né, de pontos que a gente vai conseguindo. Então quanto mais torres a gente destruir, maior a quantidade de pontos que a gente vai ganhar. Aqui a gente tem um quadro de líderes de contribuição do nosso no caso nosso clã, tem o histórico de batalhas ou se não de ataques e defesas. Recompensas a gente tem aqui, fazendo essas recompensas a gente tem a chance de estar podendo ganhar muitas coisas no clã, ok? A gente ganha tanto quanto contribuição, gemas e outras coisinhas, né, nesses baús que tem chances de vir. Existe classificação do servidor, classificação da divisão, recompensa da temporada, que é o principal foco aqui. Por quê? Quando a gente consegue, a gente tem chance de escolher uns heróis, ganhar bastante símbolos da glória que são necessários para a gente estar podendo comprar aí os fragmentos dos artefatos, né? E evoluir os artefatos mais poderosos com efeitos melhores, ok? Na última guerra que teve, que dura 45 dias. Sim, meus amigos, a guerra demora para terminar. Mas quando termina, cara, é recompensador demais. E mesmo estando ainda em guerra, você ganha muitos prêmios. Então a guerra não tem assim aspectos negativos, ok? Tem sempre coisas boas. É uma guerra entre servidores, tá? Não é só pessoas do mesmo servidor, é entre servidores, como eu já havia dito no começo. E na última guerra que teve entre os servidores, meu clã acabou ficando em quarto, né? Meu clã é um clã bem poderoso, por assim dizer. Bem forte mesmo. E é claro que existem tabelas diferentes, tá? Não é do clã, no meu caso, né, o 108 até o 370, não, é do 108 até o 160 e poucos, aí a outra tabela de 160 e poucos até o 200 e tanto, e assim por diante, beleza? A gente tem as missões, essas missões aqui a gente pode estar completando elas tanto atacando a caverna quanto defendendo ou se não atacando, tá? Elas são interessantes porque elas fazem com que a gente tenha uma oportunidade de estar ganhando pontos na questão das recompensas, tá? Principalmente individuais aqui mesmo, ó. A gente pode estar escolhendo aqui um baúzinho na hora que a guerra terminar. Tem que prestar bastante atenção porque isso aqui tem limite, tá? Terminou a guerra, meu irmão, já vai escolher seus prêmios, ok? Um fator curioso também, é uma dica que eu dou para vocês, muita gente não sabe disso. Na caverna, quando nós atacamos
algum monstro aqui dentro, né? Um monstro que está, no caso presente, a gente ganha uma certa quantidade de pontos, ok? E ela é representada pela quantidade de dano que a gente causa. Não façam a besteira de colocar 5 heróis aqui. Não façam isso. Coloquem de um em um. De um em um herói que você vai colocando aqui, você vai e deixa ele atacando e você vai ter uma maior quantidade de pontos. Como assim, Jonathan? Quanto mais personagens você colocar, maior vai ser exigido a quantidade de dano causado para você conseguir um pontinho de contribuição sequer. Então aqui eu colocando só o Félix, eu causei 3.830 e poucos mil de dano e consegui 12 pontos, ok? Se eu colocar 5 personagens aqui, é capaz de eu não conseguir nem 12 pontos. Por quê? Porque a exigência de dano vai ser muito maior. Então, o macetezinho aqui é você colocando um em um personagem para fazer esse trabalho. Beleza? Eu acho que é só isso mesmo, galera, que eu tenho para falar um pouco sobre a Guerra dos Clãs. Tem quadros de contribuição, tem equipes que a gente pode estar formando. Uma outra dica também sobre as equipes, principalmente assassino, curandeiro e um tanque, ou se não, algum outro boneco que causa muito dano, ou algum boneco de controle, né? Vocês podem ver, eu posso colocar até 10 times aqui para defender, mas eu coloquei só esses 3 aqui, e nenhum deles foi escolhido, né? Claro, porque meu clã tem muita gente forte, então o clã fica cheio com as torres, beleza? É só isso mesmo que eu tenho para falar para vocês. O vídeo ficou bem longo, mas é algo interessante e que vai tirar a dúvida de todo mundo, ok? Falou, abração.